Amém, amados. Senta, por favor. Quero compartilhar com você, dar continuidade à palavra que iniciamos domingo passado, que está baseado em Atos capítulo 2, de 42 a 47, e nós já conversamos sobre os dois primeiros versos, 42 e 43, e eu quero seguir conversando com você sobre os demais versos aqui. E o contexto aqui, Lucas está, deixa eu relembrar algumas coisas. Essa parte do livro de Lucas, de 42 a 47, é um texto que não está apenas descrevendo a história, escrevendo sobre a história de tudo o que aconteceu na igreja, né? Mas essa porção eu chamo de uma narrativa descritiva, é quando Lucas, o autor, ele pinta um quadro, ele conta como que está a igreja. Então é como se ele fizesse um resumo da situação atual da igreja, e eu chamo isso de uma narrativa descritiva. Até o 41, eu chamo de uma narrativa histórica, quando ele vai explicando o que é que aconteceu. Mas aqui, nessa porção e mais algumas porções dentro do livro de Atos, Lucas, ele explica o que está acontecendo, faz um resumo de todo o tempo, e ele faz essa narrativa descritiva, falando de um quadro geral de como é que estava a igreja. E esse texto fala das reuniões que aconteciam no templo e também de casa em casa. E eu me referi a essas reuniões no templo, no domingo passado, que elas aconteciam no pórtico de Salomão. Então, eu quero te dar uma ideia, né, uma visual do possível lugar onde eles se reuniam diariamente para ali conversar, repartir instruções, ouvir os apóstolos. Aconteciam essas reuniões no templo e também de casa em casa, mas quando o povo estava reunido, também aconteciam milagres, e muitos milagres aconteciam no templo, quando o povo estava simplesmente reunido. Então, eu quero mostrar para você algumas imagens, para dar uma visão geral. Eu sei que a imagem não está muito clara, mas tem paciência, tá? Esse é uma maquete, né? Um desenho, né? Não é só uma arte. Então você está vendo a parte em branco aqui, é a área do templo que era conhecido como o pórtico de Salomão. Essa área toda do templo é no tempo de Jesus, ok? Então, é o templo depois da reforma, ou no meio da reforma, que Herodes estava fazendo. Ele ampliou toda a área do templo comparado com o segundo templo ali do pós-cativeiro babilônico, quando Zorobabel se pôs junto com Ageu, o profeta, junto com Zacarias, se puseram a reconstruir o templo. Então, tinha uma versão, segundo templo, tinha uma versão bem menor do que é isso, mas Herodes, ele começou a reconstruir toda a área e ampliar toda essa área por volta de 14 a.C., e ele só concluiu essa reforma, não Herodes, e os seus filhos, seus netos, concluíram lá por volta do ano 68, olha que doideira, né? No ano 68 da era cristã, 2 anos praticamente antes, 2 a 3 anos antes da destruição completa, né, de Jerusalém. Então tudo isso foi destruído no ano 70, né? Mas essa área toda era a área ampliada do templo por Herodes, e essa parte em branco ficava praticamente na frente do templo, que é o lado leste. A entrada principal, que era o portão dourado, ficava do lado leste. Tinha outros portões na região sul, né, os portões de Uda ficavam na região sul. Uda é uma profetisa do Antigo Testamento, e a entrada principal ficava do lado leste. Então, toda essa construção em branco ali na imagem
ela tinha por volta de 450 metros. Então, a extensão de toda a área construída por Herodes era de 450 metros, da parte norte à parte sul, e em torno de 300 metros da parte leste até a parte oeste. Passa a imagem, por favor. Aí é uma visão mais do alto, né? Aquela parte da parte de cima é uma cobertura, o pórtico de Salomão. Por que pórtico? Pórtico tem a ideia de porta de entrada, uma estrutura que fica na entrada de um determinado local. Por que a entrada? Porque a entrada principal do templo ficava do lado leste. Então, esse pórtico, toda essa estrutura, era uma estrutura muito grande que ficava diante da porta principal. Foi dado o nome de Pórtico de Salomão em homenagem ao rei Salomão, que foi o grande construtor do templo. Passa a imagem. Essa é uma visão do que poderia ser o pórtico, né? Sustentado por colunas, por fileiras de 2 colunas, uma área consideravelmente grande, e de 450 metros, as pessoas se reuniam ali. Lembra que é campo aberto, ali sempre, quando é calor, então as pessoas se acomodavam ali nesse pórtico, nessa cobertura, e nas coberturas que existiam nos 4 cantos de toda a área construída por Herodes. Então o povo se acomodava para fugir do sol ali, quando se juntavam no templo, e cabia muita gente, a área era bastante grande. Uma outra imagem. Aí da parte de dentro, a parte de dentro do pórtico, para ter uma ideia. Uma outra imagem, tem algumas pessoas reunidas aqui embaixo, no canto esquerdo da imagem, para você ter uma ideia da grandiosidade, né, dessa estrutura, dessa construção e da área que as pessoas usavam. Dentro dessa área toda, em algum ponto ali, os cristãos se reuniam, porque eles iam diariamente. Pode passar. Aí uma outra maquete, né, uma outra imagem. Então, essa parte de baixo da imagem é a parte leste do templo, a entrada principal ali, né, e o pórtico, toda aquela estrutura bem ligada ao muro, né, aquela parede gigantesca, tem mais de 30 metros a parede principal. Então, é de fato uma obra gigantesca, né? E o templo. Pode passar. Aí o texto que nós mencionamos, os 2 primeiros textos que mencionamos domingo passado, e os cristãos se reuniam no templo diariamente, de manhã e à tarde. Na verdade, eles não reinventaram a sua agenda de culto. Eles continuaram praticando a mesma agenda de culto que os judeus praticavam, que eles se reuniam no templo de manhã e se reuniam no templo à tarde, talvez às 9 da manhã e às 3 da tarde. E lá eles havia sacrifícios ainda de animais no primeiro século. Os primeiros cristãos não tinham tanto entendimento teológico, algo que foi acontecendo no decorrer da história da igreja, e principalmente o apóstolo Paulo e também o autor de Hebreus ressignificaram toda a questão do sacerdócio, toda a questão do sacrifício, até que eles entenderam que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E os cristãos, então, depois dessa ressignificação, evidentemente por trabalho do Espírito Santo, a partir dos apóstolos e também o apóstolo Paulo, passaram a não dar importância, ou dar importância devida aos sacrifícios, tendo entendido que ele cessou, tinha a ver com a antiga aliança, mas a nova aliança em Cristo Jesus, os sacrifícios de animais já não tinham mais lugar na nova aliança, uma vez que Jesus era o sacrifício perfeito, foi o sacrifício perfeito e é o sacrifício perfeito, cujo poder redentivo continua em vigência. Embora tenha acontecido na história há 2000 anos atrás, todo o poder redentivo da cruz continua em vigência, o poder do sangue, poder libertador e purificador do sangue de Cristo continua em vigência, o poder de perdão
do sacrifício de Cristo continua em vigência. Toda a obra da cruz, todo o poder da obra da cruz continua em absoluta vigência sobre todos nós, sobre todo aquele que crê, mesmo milhares de anos, pelo menos 2000 anos depois, todo o poder continua em plena vigência, tanto também o poder da ressurreição, o benefício, as bênçãos da ressurreição de Cristo continuam em plena vigência sobre todos nós. Amém? Mas no início, o povo se reunia lá, tanto no templo, como de casa em casa, e eles se reuniam, alguns andavam bastante para chegar até o templo, e eles levavam os lanches e acabavam também tomando algum tipo de refeição ali, enquanto o povo estava reunido. No entanto, o texto diz que, enquanto o povo estava reunido, aconteciam milagres. Então, provavelmente, lá no templo, perto de todos os viajantes, perto de todos os demais judeus que iam ao templo nos seus devidos horários para fazerem os seus sacrifícios e apresentarem algum culto ao Senhor, os cristãos ali reunidos, reuniam-se principalmente com os apóstolos, quando eles faziam ensino, e eles ensinavam sobre o Evangelho, falavam sobre Jesus, e falavam sobre o fato dele ser o Messias, e assim, milagres também aconteciam. Provavelmente muitos milagres aconteceram ali no templo. E as pessoas ficavam admiradas. Mas não só. Quando os cristãos se reuniam, havia um clima, havia uma unção. O Espírito Santo estava sobre eles. O Pentecostes tinha acontecido há pouco tempo, há dias atrás, há semanas, há poucos meses atrás. A presença, a carga do Espírito Santo era palpável, era vigente, era perceptível. A unção de Deus e a presença de Deus era algo perceptível para qualquer pessoa que sequer aproximasse dos cristãos. Havia uma alegria pulsante nos cristãos quando estavam reunidos. Havia uma singeleza de coração, que o texto usa essa expressão, uma simplicidade. Havia uma carga de fé, assim, pulsando nas reuniões e entre todos os cristãos. Os milagres aconteciam, as pessoas eram curadas e sei lá quais demais milagres, sinais, maravilhas aconteciam. E as pessoas que se aproximavam dos cristãos eram tocados por essas maravilhas e eram abençoados por essas maravilhas, eram aproximados dos cristãos por causa de sinais e maravilhas, até que eles ouvissem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, entendessem que Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz, mas ressuscitou, porque todos estes, parte desses eram testemunhas da ressurreição, e eles testemunhavam de Jesus Cristo. Qual é o tema do ano? Testemunho de Cristo. Então eles se tornaram testemunhas de Jesus Cristo, do poder da sua mensagem, do poder da cruz e da ressurreição, e davam chance às pessoas de entregarem as suas vidas a Jesus também, reconhecendo Jesus como Filho de Deus, o Messias, se arrependendo dos seus pecados, crendo e passando a se relacionar com Jesus como discípulo, mas também recebendo o novo nascimento, e com o novo nascimento, recebendo também o Espírito Santo, e também junto o Pentecostes, o poder, a manifestação do Espírito, o batismo no Espírito Santo, que carregavam eles de poder, carregavam eles com uma presença, e uma presença sobrenatural. Quer falassem em idiomas diferentes ou não, o Espírito Santo carregavam eles, e muitos tinham uma experiência chamamos de glossolalia, a experiência de línguas ininteligíveis, que eles oravam, passavam a orar em línguas ininteligíveis na presença de Deus, e assim é o que nós fazemos hoje também. Oramos com uma língua ininteligível e apresentamos as nossas orações, os nossos clamores pelo Espírito Santo dessa forma, e isso era pulsante nos primeiros dias.
poder, presença, milagres, conversões. Tudo isso estava acontecendo nos primeiros dias. Amém? Então, as ênfases que dei, não vou repeti-las, nos versos 42 e 43, mas eu quero seguir com você e quero passar para uma outra parte. Vira o texto isso. Há uma certa estrutura de Lucas nessa narrativa descritiva. Os 2 primeiros versos quase que são um resumo de tudo. O primeiro verso, 42, é um resumo de tudo, né? Mas ele vai estruturando. Então, o primeiro verso é um resumo de tudo que estava acontecendo. O 43 ele atribui alguns elementos importantíssimos, que é o temor. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então, o temor de Deus está associado às manifestações de milagres e prodígios. Então, há uma relação entre uma coisa e outra, e nós passamos um bom tempo falando sobre o temor a Deus, que a gente via vendo o texto, e que havia sobre todos os povos, todos os cristãos ali. Mas quando passa para o verso 44, muda um pouco o cenário, e ele diz assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Aí o 45 está ligado com 44. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Então, 44 e 45, ele está contando uma conduta que era comum entre os cristãos ali. É evidente, a nossa interpretação da Bíblia não é uma interpretação literal. Você precisa respeitar o contexto em que esse texto, essa narrativa está acontecendo. O texto não está dizendo para nós, no século 20, 21, para a gente ficar entregou a vida para Jesus, vamos vender nosso carro, nossa casa e vamos entregar na igreja. Não é nada disso que o texto está dizendo. No primeiro século, o que era comum era as refeições de comunhão. Isso era muito comum. Mas também, lembre que tudo isso que está acontecendo de maneira maravilhosa era dentro do ambiente de perseguição. Havia uma perseguição por parte dos judeus contra os cristãos. E também uma perseguição dos romanos. Era mais intensa por parte dos judeus nesse momento. Depois ela foi intensificando também por parte dos romanos. E o que era comum? Quando a pessoa declarava a sua fé em Jesus Cristo, crendo que de fato ele era o Messias e tornava-se um discípulo de Cristo, era comum as pessoas serem deserdadas, elas eram colocadas para fora e perdia tudo, e perdia herança, e perdia sustento, e perdia tudo. Essas pessoas ficavam na rua. Então, o que acontecia? Eles se juntavam, os discípulos de Cristo andavam juntos. E o que estava acontecendo? Um grande número de conversões e um grande número de necessidade, de pessoas necessitadas de abrigo, necessitadas de alimento, necessitadas de segurança. E o povo de Deus, os cristãos, proporcionavam esse ambiente de abrigo, de alimento e de segurança para todos os discípulos. Os discípulos estavam juntos e um cuidava do outro. E à medida que tinha necessidade, aqueles que tinham posses, vendiam as suas posses, davam os recursos para os apóstolos, e os apóstolos, eles distribuíam segundo a demanda de necessidade de cada discípulo. E eles iam administrando esses recursos. O fato é que esses discípulos, esse é um fato muito importante, os bens dos discípulos, eles também estavam à disposição dos outros discípulos. A nossa vida já não é mais nossa. Aquilo que eu tenho precisa também ser um instrumento de bênção. Tudo que nós somos e tudo que nós temos, também de alguma forma deve abençoar os nossos irmãos. A gente não vai sair distribuindo carro, distribuindo casa, não é isso. Mas a ideia por trás disso, o espírito por trás disso, o coração por trás disso é que nos importa. Mas se a gente chegar a um ponto das pessoas terem necessidades de abrigo, de alimento, nós vamos dar conta do recado. Amém?
a gente vai se abençoar, a gente vai se proteger, a gente vai suprir as necessidades uns dos outros, né? E hoje, não temos perseguição, não temos muitas coisas. Às vezes, um ou outro passa por alguma necessidade. E a comunidade cristã, ela se mobiliza para supor. Aliás, abro parênteses, quais são as irmãs e irmãos que trabalharam no bazar ontem, mas que foi preparado desde muitos dias? Levanta a sua mão para a gente saber, todos que trabalharam no bazar, né? Muitos irmãos, muitas irmãs. Dá uma salva de palmas para esses queridos aqui. Trabalho lindo. Parabéns, em nome da Rose, né? A gente abençoa a cada um dos irmãos que trabalhou, a Rose, que junto com o Éder são os líderes da nossa diaconia, e fizeram um trabalho esplêndido, um trabalho lindo, trabalho abençoador. Teve muita gente, né, Rose? Muita gente nesse bazar. A gente vai ter outros bazares também. Trabalho lindo mesmo, as pessoas vieram. Então, por preços módicos, simbólicos praticamente, muita gente foi abençoada. E a gente toca na vida das pessoas. Cada um que veio e fez uma compra, recebeu um cartão da igreja, recebeu um convite para acessar um vídeo em que a gente está agradecendo e conversando, acessar o nosso aplicativo, um convite para os nossos cultos, mas não só por isso, mas para abençoar a pessoa mesmo. Então a igreja faz isso, numa medida que a gente faz hoje. Se chegarmos um tempo de nós termos mais necessidades, a comunidade cristã, ela sempre se mobiliza para se abençoar mutuamente, é isso que a gente faz, amém? E era o que estava acontecendo no primeiro século. O que é que nos chama a atenção? O que é que nos chama a atenção aqui? A disponibilidade, amém, gente? O coração. Essa é a minha ênfase quanto a esses textos. Um coração doador, um coração abençoador e um coração disponível para abençoar as pessoas. Isso é cristianismo. Amém? Isso é cristianismo, isso é igreja. Qual é o tema da mensagem? Lembra? Mais Deus, mais igreja, mais discípulos. Mais Deus, é o mesmo tema, não mudamos. Mais Deus, mais igreja e mais discípulos. Havia um sentimento, havia um conceito, havia um conjunto de valores dentro do coração desse povo para eles serem igreja, e serem mais igreja, e se abençoarem de fato. Amém, queridos? Então, o isolamento, o afastamento, o esporádico, né? Venho de vez em quando dá. Não, igreja não é isso. Igreja é gente junta, um povo que se junta, um povo que anda junto, que ora junto, que estuda junto. O isolamento não funciona muito bem. Aliás, o isolamento é um grande problema. A gente se enfraquece, é a brasa fora do braseiro. Não funciona. Agora, a gente precisa ser intencional com relação a estarmos juntos. Amém, gente? Amém? Precisa ser intencional. E às vezes depende de esforço. E às vezes depende de preços que a gente paga para isso mesmo. E é um preço, às vezes, não financeiro, às vezes um preço emocional. Às vezes você está cansado, mas está acontecendo um culto, está acontecendo um ajuntamento, está acontecendo uma célula, está acontecendo um encontro de um ministério, está acontecendo uma reunião. Mas você está cansado, mas você paga um preço, porque é importante estarmos juntos. Nós alinhamos o nosso coração, nós alinhamos os nossos pensamentos. É um chavão da nossa liderança aqui na igreja. Um só pensamento, um só coração, um só espírito de cooperação. É um chavão da nossa liderança. Amém, gente? Um só pensamento, um só coração, um só espírito de cooperação. Cabeça, coração e mãos. Cabeça, coração e mãos. Fala comigo, cabeça, coração e mãos. Cabeça, coração e mãos. De novo. É isso.
um mesmo pensamento, um só coração, um só espírito de cooperação. Depende de esforço, então faça o esforço necessário, pague o preço necessário, porque a nossa comunhão, ela é muito valiosa. O fortalecimento mútuo, quando nós estamos juntos, é muito valioso. Você não encontra em outro lugar. Amém, gente? Amém. Esse espírito permeava os discípulos. Um coração voltado para abençoar. Esse é o meu destaque nesses versos. E é algo que nós precisamos cultivar. E cultivar significa, eu vou trabalhar para isso acontecer. Amém, gente? Amém. Tem uma parte minha, eu tomei a decisão, eu vou fazer isso aí. Eu vou trabalhar pela comunhão, eu vou trabalhar pela unidade, eu vou trabalhar para a gente estar junto. Eu vou pagar o preço necessário. Até que a gente vá se conhecendo cada vez mais. E quanto mais nos conhecemos, mais nos amamos. E mais queremos estar juntos. E quando estamos juntos, a gente multiplica as nossas forças e o nosso poder de realização. A gente pode alcançar mais pessoas, a gente pode evangelizar mais, a gente pode servir mais pessoas, a gente pode visitar mais, a gente pode alcançar as crianças, a gente pode alcançar os idosos. Nós multiplicamos o nosso poder de abençoar quando nós estamos juntos. Amém, gente? Mas é intencional, tem que ser intencional na igreja. E era o que acontecia no primeiro século, isso nos abençoa e nos inspira. Quando a gente passa por os outros dois versos, 46 e 47, parece que também há uma suave alteração, uma suave mudança aqui na descrição, ok? Aí ele pinta um quadro com alguns detalhes, bem parecido com o que ele falou no 42. Lembra que o verso 42 está resumindo todo o status da igreja nesse tempo. Aí quando ele vai para o 46, ele diz o seguinte: diariamente perseveravam unânimes no templo. Provavelmente vários dos discípulos de Cristo nesse tempo também levavam os animais para fazer sacrifício no templo, porque não havia entendimento teológico suficiente no início para eles entenderem que o sacrifício de animais pertencia à antiga aliança e agora na nova aliança em Cristo já não era mais necessário, porque o sacrifício de Cristo era perfeito e já tinha sido feito, ok? Perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. E o verso 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, eu gosto muito dessa versão, você vai para a NVI, você não encontra essa primeira frase, você vai na edição transformadora, você não encontra essa primeira frase, mas eu amo essa primeira frase que está na revista atualizada e revista corrigida, as versões mais antigas. Eu amo essa frase. Enquanto isso, que coisa mais linda. Que coisa mais linda. Enquanto isso, enquanto a igreja ia sendo igreja, enquanto a igreja ia buscando a Deus, enquanto a igreja ia se abençoando intencionalmente, estando junta intencionalmente, repartindo comunhão, repartindo pão, se abençoando mutuamente, intencionalmente. Enquanto isso tudo ia acontecer, eles iam crescendo na doutrina dos apóstolos, recebendo instrução, enquanto eles iam orando, enquanto eles tinham fé, iam crendo, enquanto via os milagres e os sinais e maravilhas acontecendo, enquanto tudo isso ia acontecendo, o trabalho de evangelização e o testemunho de Cristo, sejam em casa, seja no templo, seja onde fosse, ia acontecendo também. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Tem algo que a igreja precisa vivenciar, para que o poder de Deus, que produz multiplicação de discípulos, entre em ação. Nossa pregação tem que continuar, nosso testemunho cristão tem que continuar,
A nossa semeadura na evangelização tem que continuar, nossos esforços têm que continuar, mas também tem que continuar a nossa busca pelo conhecimento da palavra de Deus, a nossa busca pelo aprofundamento da doutrina bíblica, a nossa busca por estarmos juntos, a nossa busca pela oração, tempos de oração, dedicação em oração, oração sozinho, você na sua casa, mas também oração junto com a igreja, junto com os demais discípulos. Amém, queridos? Amém? Tudo isso tem que estar acontecendo. Aí a experiência de sinais e maravilhas. Nós podemos crer que isso acontece também no nosso tempo. Intervenções de Deus. O nosso Deus é um Deus de intervenções. É o Deus dos impossíveis. Deus intervém na nossa vida, Deus intervém na sua casa, na nossa casa, na sua casa. Deus intervém nas suas finanças. Mas consagra as suas finanças. Santifica as suas finanças. Deus abençoa, multiplica o que está na mão dEle. Eu não estou falando só de finanças, estou falando da sua vida, estou falando do seu coração, estou falando das suas emoções, estou falando do seu coração, estou falando do projeto da sua vida, do projeto da sua existência. Estou falando do seu trabalho, estou falando da sua vocação. Tudo tem que estar nas mãos do Senhor Jesus Cristo e a serviço dEle. O seu trabalho secular não é secular. Nós que inventamos essa expressão, não existe secular para Deus. O que é santo e secular, o que tem a ver com a igreja, o que tem a ver com o seu dia a dia. Não tem essa dicotomia, não tem essa esquizofrenia, não existe isso. É uma coisa só. O teu trabalho é de Deus, o teu esforço é de Deus, o teu conhecer é de Deus, a tua formação é de Deus, o teu dinheiro é de Deus, a tua vida é de Deus, o teu casamento é de Deus, os teus filhos são de Deus, a tua casa é de Deus, o teu carro é de Deus. A tua casa é de Deus, porque nós pertencemos a Ele. Isso faz toda a diferença, amados, no nosso conceito de cristianismo. Isso precisa ser santificado, nosso conceito de cristianismo. Amém, gente? Amém. Nós vivemos num mundo que separa todo mundo. Há 30 anos atrás, 40 anos atrás, um apartamento de 90 metros quadrados era um apartamento pequeno. Porque as casas eram gigantes, não é isso? A cozinha era o principal cômodo da casa. A cozinha. Era o coração da casa. Eu lembro da cozinha da minha avó, das minhas avós, da minha mãe. A cozinha era o lugar, porque lá a gente comia, e lá a gente conversava, lá a gente sentava em torno da mesa, lá a gente comungava. A cozinha sempre foi o principal cômodo. Não era a sala e não era a televisão. O quarto era só para dormir, descansar, mas era a cozinha. Aí com os anos passando, aí tudo começou a ficar pequeno. Aí os apartamentos foram diminuindo. Aí sala de janta, de repente já diminuiu tudo. A cozinha ficou menor, virou um corredor, tem uma bancadinha, cozinha americana, não sei o quê. Aí diminui tudo. Aí o ponto central da casa já também nem é a sala de janta, é a sala de estar. E a coisa mais maravilhosa, bonita, na sala de estar, é a televisão de 50 polegadas, que você consegue botar ali, né? Que as pessoas ficam olhando a televisão. Então, tudo está diminuindo e focando para outro lugar, afastando da comunhão. De repente, alguns anos se passaram, um apartamento de 70 metros é que era pequeno. E hoje, um apartamento de 65 metros é um gigante. É um apartamento grandioso. Aí, porque hoje tem estúdio. Você vai comprar hoje apartamento de 40 metros ou de 25 metros lá em São Paulo. O que está mais se construindo em São Paulo hoje são estúdios de 25 metros quadrados. 25 metros quadrados, você não consegue nem andar direito. Uma pessoa entra no banheiro, a outra tem que sair. Né? Tem, assim, uma pessoa está na sala, né? No máximo duas. É para uma pessoa. Então, todo mundo isolado. Entenda, o mundo trabalha, há um espírito por trás de tudo isso. O mundo impulsiona todo mundo para o isolamento. As pessoas estão se isolando, as famílias estão se isolando.
cada quarto um banheiro. Há muitos adolescentes hoje que eles vivem dentro do quarto. A mãe leva comida para ele dentro do quarto, ele fica dentro do quarto e a janela do mundo é a internet. Tudo se isolando, dentro da mesma casa. Parece que a arquitetura das casas proporciona o isolamento. A gente vive num mundo que quanto mais isolado, melhor. E quanto mais isolado e separado, mais enfraquecido. A comunhão fica prejudicada. O coração, a saúde emocional fica prejudicado. Amém, gente? Tem sentido isso que eu estou falando? Né? O mundo empurra a gente para isso. Então eu cuido da minha vida, eu vou cuidar da minha vida, do meu dinheiro, da minha casa, e tudo gira em torno de você mesmo, da sua família, daquilo que você quer conquistar e da sua casa. E às vezes até a igreja fica em terceiro, quarto plano, a comunhão dos salvos fica em terceiro, quarto plano, mas, por favor, cuide do seu coração. Cuide do seu coração, porque tudo no nosso sistema, no sistema em que nós vivemos, concorre para o isolamento. Nós estamos numa pandemia de depressão, numa pandemia de ansiedade, numa pandemia de pânico, numa pandemia de hiperativismo, uma pandemia de TDAH. Nós estamos na pandemia, todo mundo é pandemia, todo mundo é TDAH hoje. Né? E síndromes, milhões de síndromes. E é verdade, você precisa cuidar com respeito de verdade, com tudo isso. Mas há 30, 40 anos atrás, quando eu era criança, a mãe resolvia isso com chinelo. Curava a síndrome toda. Agora, entenda, eu acho que merece cuidados, muito cuidado. Nós temos, nosso filho é TDAH, e a gente não sabia, e a gente prejudicou muito ele. Eu não sou TDAH, eu não sei o quanto normal eu sou também, mas, assim, totalmente normal a gente sabe que ninguém é, né? Não sei, acho que o único normal é Jesus Cristo, o resto não vale nada, né? O resto é tudo estragado de algum jeito diferente, né? São estragados de maneiras, de níveis diferentes. Então, agora, a gente judiou do nosso filho, querendo que ele concentrasse, que ele lesse como eu leio, que ele estudasse como eu estudo, e não sei o quê. E na adolescência, eu judiei dele de um jeito terrível, até que descobrimos que ele tinha um outro perfil, era melhor do que eu, era mais inteligente e ainda né? É mais inteligente do que eu, ele não fazia uma única anotação e lembrava de tudo que o professor falava, eu tinha que anotar. E ele não precisava. Ou seja, melhor do que eu em muitos aspectos. Mas, quando a gente entendeu, eu e a Cecília, procuramos ele lá, estou entendendo sobre isso, eu preciso pedir perdão para você. Mas do quê? Aí a lista. Disso, porque nós não ajudamos você, nós nem sabíamos como que você funcionava, nem ele sabia como ele funcionava. Então, precisa de cuidados? Claro que precisa. Precisa de investigação, precisa de carinho, precisa de dedicação, precisa sim descobrir como que as coisas são. O espectro do autismo, hoje também é outra pandemia do espectro do autismo. Na nossa época, de 50 anos atrás, você não ouvia que tinha a única neurodivergência que a gente via era Down. A gente não via mais outra coisa. E se tinha, nem sabia se tinha. Mas hoje, de cada 10 crianças, parece que 6, 7 tem algum grau do espectro, se encaixa em algum grau do espectro. O que está acontecendo? A gente não sabe direito, mas a sociedade está doente. A sociedade está doente. O espírito do anticristo está empurrando a sociedade para um estado de patologia. Mas nós precisamos ser intencionais, de um para com o outro, de cuidarmos uns dos outros, de abençoarmos uns aos outros, de observarmos uns aos outros,
E no isolamento, não funciona. O isolamento deixa, a gente não sabe de nada. Mas quando a gente está junto, a gente vai percebendo quem a gente é, as falhas uns dos outros, a gente vai praticando o perdão, porque não tem comunhão sem perdão. A gente vai conhecendo um ou outro, às vezes um ou outro é irritante, mas você ama e você decide amar e você perdoa, e você está junto e você é um instrumento de bênção na vida desse querido aí. Precisa ser intencional. Amém, queridos? Amém? Então, a gente via esse espírito na igreja primitiva. Tinha as questões tecnológicas que nós temos? Não, era outro mundo. Claro que era outro mundo, mas não é das diferenças tecnológicas que a gente estava falando. A intenção, hoje na integração a gente falou, né? Interpretação bíblica. Interpretação bíblica. O que é que eu tiro daqui e posso aplicar no nosso contexto 2000 anos depois? Eu tiro daqui os valores que permeavam os relacionamentos da igreja. Eu tiro daqui um coração que o Espírito Santo trabalhava no coração dos discípulos de Cristo, colocando interesse, intenção, esforço, para que a igreja estivesse junta, mesmo correndo o risco de serem perseguidos, mesmo correndo o risco de serem mortos, mesmo correndo o risco de serem deserdados. Esses riscos nós não corremos. Mas eles corriam um alto risco. Um alto risco. E matar cristão, porque você vê isso no decorrer do livro de Atos, quando Estevão, o primeiro mártir, morre, o Saulo, que depois chamado de Paulo e tal, Saulo estava presente, matar cristão era um benefício social. Matar cristão significa algo importante. Então, decidir a seguir a Jesus e se reunir para adorar, se reunir para orar, se reunir para comungar, se reunir para tomar ceia junto, se reunir era um grande risco. E mesmo assim, eles faziam. Todos os dias. Corriam o risco que fosse, usavam de esforço que fosse, para estar junto como igreja, muito mais Deus, muito mais igreja, muito mais discípulos de Cristo. Amém, gente? Aí, se existia isso no coração da igreja, aí, enquanto isso, Deus acrescentava. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, no templo, grande ajuntamento. Partiam pão de casa em casa, o pequeno ajuntamento. E tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Amém, queridos? Eu vou finalizar a semana que vem falando sobre alegria e singeleza de coração e um pouco do que está no verso 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Fica de pé, vamos orar. Chama a atenção do seu coração, por favor. Mais Deus, mais igreja, mais discípulos. A igreja, ela não acontece sem esforço. A igreja, ela não acontece sem decisão. A igreja não acontece sem intenção. A igreja não acontece automaticamente. Amém, queridos? A comunhão não acontece automaticamente. Eu procuro por ela. Eu me movimento. Eu pago o preço que for por ela. Porque ela é muito valiosa. Porque tem coisas que Deus só libera do céu nos ajuntamentos. Deus libera muitas bênçãos sobre a sua vida quando você está sozinho no seu quarto. Mas existem bênçãos que Ele só derrama quando o povo está reunido. E nós queremos estar reunidos. A bênção da unidade é uma delas. Há uma ordem que Deus libera do céu. Há um decreto que sai do trono de Deus que cai só no ambiente da unidade. Bênçãos. Salmo 133. Então, a igreja não acontece sem esforço. Mais Deus, mais igreja e mais discípulos. Amém. Estão comigo, gente? Estão comigo? Amém. Que o Espírito Santo ministre no teu coração, no meu coração, no nosso coração, para que sejamos tomados desse conjunto de valores, desse espírito que permeava
os cristãos do primeiro século, que faziam o que fosse preciso para estarem juntos e se fortalecerem mutuamente. Porque nós precisamos uns dos outros e nós precisamos abençoar um ao outro, sempre. Amém? Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar.